Moisés, ele tinha um chamado, assim como eu, assim como o Joãozinho e assim como você. Eu creio que a gente já nasce com chamado. Tanto é assim que Moisés, ele tinha um chamado para libertar, ele era um libertador. E você já parou para pensar quem foi a primeira pessoa que Moisés libertou? Às vezes a gente pensa, ai, Moisés é o libertador do povo de Israel que estava cativo no Egito. Mas antes disso, muito antes disso, ele libertou a própria mãe. A mãe de Moisés, quando Moisés nasceu, ela foi contratada pela filha de Faraó para cuidar do próprio Moisés. Ou seja, ela passou de uma escrava para uma assalariada. Então, isso é que é chamado, né? A gente tem sim, a gente já nasce com chamado. Agora o que a gente precisa é escutar do próprio Deus e obedecer a esse chamado, dizer: eis-me aqui, Senhor. Moisés, quando estava em Êxodo 3, quando nos fala a respeito de Moisés na sarça ardente, Moisés ele tomou um choque e ele falou: Senhor, eu... E aí começou a dar desculpa, mas Deus, eu não posso, eu sou até pesado de língua. Muitas vezes a gente se sente incapaz, a gente se sente muito inferior para aquilo que Deus tem nos chamado. Mas o Senhor, Ele nos fala que quando Ele chama, Ele capacita. Moisés deu desculpa para o Senhor, mas o Senhor não é um Deus de aceitar desculpa não, viu? Ele falou assim: ei Moisés, para. Vamos lá, tá vendo essa sua vara aí? Você está no Êxodo 4. Tá vendo a vara? Joga a vara no chão. E aí ele jogou a vara no chão, a vara se transformou em serpente. Ele falou assim: agora vai e pega a vara. Sabe o que quer dizer isso? Que o Senhor, Ele vai te usar com as armas que você já tem. Lembra quando a gente começou falando que a gente já nasce com chamado? Deus já sabe qual é o nosso chamado. Ele já escreveu a nossa história. E quando nós decidimos viver a história escrita pelo Senhor, a gente se coloca à disposição dele. E aí ele sabe como nos usar, ele sabe como nos capacitar. Mas a gente tem que ter fé e saber que se ele nos chamou, independente de você se sentir capaz ou não, ele vai fazer e ele vai te capacitar sim. Basta você crer.